Bom dia! Como é que estão vocês? Todos bem? Espero que tenham passado um excelente fim de semana. E aqui nós estamos, mais uma vez, batendo esse nosso papo de todas as manhãs. Na sexta-feira nós não tivemos programa. Ainda não posso trazer a notícia para vocês, porque ainda está sendo maturado. Mas, de qualquer forma, estamos aqui. Então, como eu sempre faço, bom dia Lisa, bom dia Cleonice, Regine Eurico, Délia da Mata, Júlio Correia, Cacilda, Rosângela, Diego, Márcia Carromber, Edu Mendes, Fábio Firmino, André Cândido, Simone e os outros nomes que usam os nicks daqui, não sei quem é, né? Mas de qualquer forma, bom dia também. Hoje a gente escolheu um tema, ontem à noite ainda se apresentou, um tema que eu creio que é o mais complexo de todos. Nós não abordamos ele nesses 8 anos de existência do Vida Inteligente. Duvido não, tudo bem. Duvido que alguém tenha abordado isso. E nós vamos tentar aqui ousar hoje fazer com que todos nós pensemos a respeito, né? Que a gente conversa aqui sobre um monte de coisas, sobre transformação interior, sobre nós, sobre cosmogênese, antropogênese e não sei o que mais, tantas outras coisas, né? Sobre leis, sobre raças, isso aqui. Mas a questão hoje, bom dia Marli, a questão hoje é tentarmos, que é impossível, né? Mas eu quero que vocês pensem junto comigo. É impossível, né? Eu considero, pelo menos no momento, é impossível, né? Como tudo isso surgiu? O que eu digo tudo isso, né? Tudo isso eu digo isso, a vida, o universo, tudo. Para que isso existe? Para que isso foi formado? Por que foi formado? Por quem foi formado? Então, é complexo a gente abordar isso. Eu trouxe para vocês aqui sempre hoje, agora, de uns tempos para cá, eu tenho conseguido alguns textos dos meus arquivos que eles servem como base daquilo que a gente vai conversar. Que assim a gente vai conversando em cima de uma diretriz e a gente não sai muito da rota do programa, né? Bom dia Flávio Mota, bom dia Cleonice, né? É isso, Cleonice, essa complexidade do viver, mas não é só viver, não é só viver. Aqui na questão do nosso universo, todo mundo fala, os estudos, mas são tudo conjectura. Se não é conjectura religiosa, é conjectura científica, né? Porque chegou-se a uma conclusão de que o universo surgiu de um Big Bang, de uma grande explosão. Se surgiu de uma grande explosão, não tem nexo absoluto nenhum nexo, porque só explode alguma coisa que existe. Óbvio, não precisa nem ter inteligência para chegar a essa conclusão, né? Então, se existiu uma grande explosão, existiu essa grande explosão porque existia alguma coisa antes que causou essa grande explosão, né? E essa explosão, grande explosão, teria criado o universo. Deixa eu te pegar minha água aqui, um minutinho, me dá licença. Chegou tarde, deixa que eu estou falando. Então, aí ficaram nessa questão de que deveria ter uma grande explosão. Essa grande explosão teria trazido tudo isso aqui para nós. Então, o que eu, na minha mente concreta, na minha mente racional, eu sinceramente não acredito e não posso acreditar. E quem acredita, para mim, é tolo. Eu falo mesmo porque eu não tenho papa na língua. Acho que é tolice. Agora, e antes do Big Bang? Como é que isso aqui, o que tinha? O que existia? Como foi criado? Essa é a grande questão da humanidade. Como eu reitero aqui,
Nós jamais tratamos desse assunto, eu acho muito complexo. Tenho certeza que não vamos encontrar resposta hoje, mas pelo menos vocês todos vão pensar também, ousar pensar, né? Porque nós tridimensionais aqui, seres em evolução, conversa e tal, que a gente vem falando, mas a gente fica falando do meio, assim, vamos dizer. Não sei se eu vou ser claro, é difícil a gente expressar muitas vezes por palavras aqui, né? Nós estamos falando sobre um monte de coisas, mas nós não, é como se a gente tivesse, é o que mais se apresenta. Nós estamos falando sobre efeito e a gente não sabe nada da causa. Eu, pelo menos, acho assim. Agora, se esse irmão que mais uma vez chegou atrasado aqui, que é incrível, né? Vou te contar, na escola eu acho que o cara deve ter sido reprovado por ausência, tá rindo, né? Incrível, ele me escreve aqui, posso ir aí, 10h15. O escritório dele fica a 5 minutos daqui. Ele chega a 10h35. Aqui. Então vou deixar você dar um bom dia aqui, se redimir. Bom dia a todos. Eu trabalhei numa empresa do governo, né? Funcionário Público Federal. E aí eu cheguei 2 dias, 8 horas da manhã, no dia que eu fui assinar o contrato, no dia que eu pedi demissão. O resto não chegou sempre atrasado, tá vendo? Esse é o exemplo do nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né? Eu não sou exemplo para ninguém, né? Não é mesmo, tá aqui. Claro que não, sou um péssimo exemplo. Então tá, então você está vendo agora? Já vai marcando dos risquinhos ali, você só vê em pró nesse meu irmão, já começou a ver que horário não combina com ele, não. Então tá. Então, eu vou deixar ele dar um bom dia agora e eu quero ver, porque hoje ele quis aparecer, eu acho que ele intuiu, mas eu acho que ele vai entrar numa fria hoje aqui, porque eu vou dissecá-lo. Se ele ousar responder o escopo do programa hoje, que o título que me veio ontem à noite é a complexidade da existência. Complexidade da existência? Sim, senhor, não é fácil o negócio aí, né? Então tá aí. Então pode dar o seu bom dia, seu Jorge Antônio Ouro. Meu bom dia. Então, eu vim de óculos, arrumei meu óculos. Pô. Arrumou agora? Tá, agora já pode falar. Eu arrumei sexta-feira lá onde você falou que arrumava. Bom dia a todos, né? Não vão nem atrapalhar e vão seguir com a conversa. Não, então é o seguinte, você chegou com o bonde andando, como a gente diz? Sim, eu sei. A proposta hoje é exatamente... Quero saber de primeira raça, segunda raça, terceira raça, quinta raça, cosmogênese, antropogênese, tudo isso aqui, tal, Big Bang. Tá. Agora, ontem eu estava pensando, para aparecer esse tema, e ele apareceu, o seguinte, mas qual é a razão disso tudo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que existe gente? Por que existe planeta? Por que existe estrela? Por que existe matéria? Porra, desculpe, né? Tá aí, né? É a mulher do sapão. Então, essa porra, como é que é? Essa porra. A mulher do sapão. Então, por que não devia existir nada, rapaz? Era isso, não devia existir nada, a gente não estava aqui batendo papo, não estava se incomodando com absolutamente nada e nem estaria aqui. Não precisava ter nada disso, eu acho. Agora, se alguma coisa ou quem fez isso tudo, primeiro tem que entender quem é esse cara, né? Quem é esse cara, quem é essa coisa, quem é essa energia, tá? De onde surgiu, né? De onde surgiu e por que surgiu. E não adianta vir com questão de fé religiosa, tudo isso aqui, porque cada um vai puxar a sua sardinha. Então hoje nós vamos tentar aqui chegar, ver alguma coisinha do que pode ter acontecido e para que isso tudo e quem foi que teve essa ideia, você entendeu? E quem criou essa ideia e esse cara que teve essa ideia e assim vai. Então o assunto é simples, entendeu? É bom você ter vindo aqui. Então tá aqui, ó. Claro que é simples. Então deixa eu ver. Tá, bom dia, Silvana. Grêmio, toda vez que você diz, ele ri. Você quer dizer o que com isso? Que eu dou risada. Ele dá risada, porque ele acha... eu achei engraçada a forma como ele coloca as questões. Bom dia, Viviane. O Cândido, você não sei se assiste a gente faz tempo, mas ele ri porque ele sorri, é uma forma da defesa dele também, né? Porque quando eu boto ele em fria, ele fica vermelho e sorri. E o sorriso é uma característica também. É uma característica. E aqui a gente brinca e a gente é alegre aqui, né? Principalmente quando nós estamos juntos aqui, né? A
forma como você coloca, né, que as questões, né? Mas tem que ser, né? De um ângulo assim que daí realmente parece mais complexo, mas da minha maneira de ver, é tudo muito simples, né? Nossa, tá aí, ó, pronto. Pronto, então vocês anotem, gravem, vendam copia esse aqui que nós estamos fazendo hoje, baixa do YouTube, começa a vender com a resposta que o Jorge falou, ele vê por um prisma todo simples aqui. Então pronto, hoje nós, da mesma forma que eu dei a resposta para vocês de quem vocês são, de onde vocês vêm e para onde vocês vão, hoje o Jorge vai dizer como nós surgimos. Vai ver que foi ele que fez nós aqui. Aí vê que ele está aqui hoje aqui. Não, é brincadeira. E aí, agora eu quero saber, vamos lá. Dá para a gente discutir a questão da existência em qualquer nível que a gente deseje, né? Assim, desde do nível atômico que está agora em evolução até a cosmologia antropogênica, ou então, que é o que está se propondo discutir hoje, é o que seria a pré-existência, a pré-manifestação, que é o porquê da coisa toda. É isso aí. Pode ser assim, a terminologia é essa, pré-manifestação. Antes de tudo, o que existiu? Nada. Não, nada não existe. Nada não existe. Nada é um conceito humano, mas não existe. Então. Primeiro eu queria dizer assim, é a complexidade da existência. É o tema que você falou. É o tema, mas nós temos que buscar de lá de trás. Não, tá, vou conversar. Para a gente existir, teve alguma coisa que aconteceu antes para surgir. Nós, como você já falou muitas vezes no vídeo, inteligente. Perfeitamente. Primeiro, existir, o conceito da palavra existir é aquilo que se mostra, é o que se exibe. Então, existir é ficar visível, né? Essa nossa experiência de existir fisicamente, existir visivelmente no plano mais denso, e que nos deixa assim, com tantas questões, às vezes com algumas revoltas, algumas divinas revoltas, tipo assim, afinal, o porquê da mulher do sapão, né? Porquê dessa coisa toda, né? É verdade mesmo, mas Então, isso é uma forma de expressar a revolta pela ainda incompreensão do que é o processo como todo. Mas incompreensão no momento atual, porque esse momento de matéria que a gente vive é muito novo, então nós todos, né, nós estamos recém-chegados nesse processo de matéria dentro de corpo físico, né, e onde existem os questionamentos, porque assim, nós éramos, antes de existir fisicamente, antes de você ter o teu corpo físico, que eu estou vendo aqui, eu já vou chegando onde você quer, antes de você ter esse corpo físico aí, né, você era a mesma coisa que você vai ser depois de ter o corpo físico. A diferença é que você vai ter mais conhecimento do ambiente onde o corpo físico existiu. Mundo, matéria, universo. Tá? Essa que é a razão do existir. É só tomar conhecimento. E o termo complexo, né? Aí vem uma coisa muito interessante. Parece ser complexo, porque nós não entendemos o sentido da palavra complexo. Que o complexos, né, da raiz da etimologia latina, né, na verdade é amor, fraternidade e é abraço. Então, complexo é o ato de abraçar. Como a gente não consegue abraçar a vida inteira, quando a gente não consegue abraçar o mundo inteiro, abraçar o sentido de compreender, aí parece que é complexo, mas complexo é o contrário. Então, eu te dar um complexo, né? É uma coisa que do amplexo, quer dizer, eu vou te dar o amplexo, um grande abraço, né? O complexo é você querer abraçar tudo de uma vez só. Por isso que então às vezes a vida parece que ela é complexa, porque as pessoas querem abraçar e compreender tudo de uma vez só, mas não pode ser o tudo, tem que ser o imparte, do imparte dentro todo. Tá? Bem realmente é uma besteira, mas é compreensível, sabe por quê? Porque assim, é a matéria tentando compreender o imanifestado, daí chega num limite, isso é ciência, né? Chega num limite em que isso é materialmente incompreensível, isso é materialmente inexplicável, isso é materialmente impossível, e ali é o limite da ciência. Aí ela inventa coisas para tornar mais ou menos possível dentro daquilo que ela acredita ou que ela finge acreditar para o povo geral, que é comum. A descobrir uma pirâmide lá, agora não sei onde é que apareceu aí. Mas não sou não, um exemplo só um exemplo. Aí, mas isso já faz 6 anos, os caras estão 6 anos futricando lá, e agora que aí descobriram lá no Yucatán
o que daí não é pirâmide do Sol, né, lá em Chichén Itzá, mas na verdade é pirâmide do fogo, porque descobriram a cabeça de uma divindade, que é a divindade do fogo, enterrada dentro da pirâmide, né? Todo mundo sabia que estava lá, já tinha entrado ali pelo lado de baixo, onde é que tem ali o lado de calço, o lado nascente, à esquerda de baixo tem uma porta embaixo da escadaria, pequenininha, vai rastejando, chega no lugar onde tem o templo do leopardo e estava a figura ali. Anos descobertos, e agora então nós vamos mudar o nome de pirâmide do Sol para pirâmide do fogo. Então, a ciência, o pouco que ela sabe, ela oculta, né? Aí quando o negócio já está desgastado, ela vai compartilhar. Então, essa teoria do Big Bang, que daí então houve um momento em que daí a coisa toda explodiu e o universo então se manifesta, né? E se expande para... Tá, só que seguinte, explodiu da onde? Do quê? De que matéria? Começou onde? Vai terminar onde? Explodiu, tem alguma coisa para explodir? Exatamente. Agora, isso tudo é completamente explicável assim, tintim por tintim, como é que acontece, né? Ele fala de uma forma tão simples aqui, muito... Então explica aqui. Não, mas é simples. Eu quero ver aqui, tá? A turma está quietinha, isso que é legal. Tá todo mundo ouvindo aí. Então a gente pode voltar. Bom, a gente chega num ponto da não existência da matéria que a gente chama de imanifestado, que é aquela ideia em si é o que mais se aproximaria do conceito de Deus. Tá bom, você está falando inexistência de matéria sem coisa nenhuma aí. Não tem planeta, não tem estrela, não tem absolutamente nada. O planeta estrela Não, tudo bem. O planeta estrela está ligado à nossa existência. Matéria, o céu que as pessoas pensam que vem não existe. Matéria, então, eu vi outro dia ali uma notícia, a ciência aí com o telescópio não sei o quê. Aí então o cientista, né, que agora então tem o Deus das religiões e o Deus da ciência, a humanidade fica assim naquela, não sabe quem que adora e quem que paga, né? Então que a ciência descobriu a estrela mais longínqua, não sei o que está a 50 bilhões de anos-luz, 50 milhões de anos-luz, ou 10 milhões de anos-luz. É só elucubração, é teoria, porque significa o seguinte, que daí a luz teve que andar 50 milhões de anos para chegar aqui. Sim. Para daí então alguém falar assim, não existe mais do que tudo que é observado no universo, que tem a luz como medição, não existe. Não tudo, né? Porque não, assim, alguns não existem mesmo, só tem a luz que já existiu, mas só que o universo ele muda assim como a gente muda todos os dias. Então você recebeu um ponto de, por assim, o sol explodiu. A gente vai continuar na mesma parte reclamando dos carnês que tem para pagar por mais 8 minutos e meio, que é o tempo que vai demorar para chegar a esculhambação aqui e acabar com tudo. Sei, então tem que pagar a conta depois. Não, é bom o pessoal, assim, como ia acabar em dezembro, todo mundo comprou o BMW para pagar em 50 meses. Tá todo mundo ferrado, agora acabou o mundo. Exatamente, não tem como devolver. Então, o universo que a gente vê é aquilo que é visível, né? Não tem nada a ver com o que é real. O sistema solar que a gente vê é de uma forma de diferenciar. A realidade, isso que é difícil de passar. É que assim. Não, mas agora já na parte concreta, né? A experienciação que a gente está tendo em matéria concreta, ela é muito recente. Mas então acontece assim, grego. A gente está no momento do imanifestado, então não existe nem os universos, né? Não é nem o universo, não existem os universos. Aí, e nesse momento, e aí que a gente chega no limite da compreensão, daí não é nem da questão da mente concreta, mas no limite da compreensão da mente abstrata, que é a questão do imanifestado. O imanifestado é aquela coisa que estamos falando agora um pouquinho, que se aproxima do que seria o conceito do Deus não antropomorfizado das religiões, né? Que são as religiões que nos desunem, não nos unem, né? Mas aquela coisa em si que é a ordem, né, do processo antes de existir o próprio universo. Legal, só uma parte aqui. Essa palavra aí que todo mundo fala, todo mundo idolatra, todo mundo teme, todo mundo respeita, Deus, de onde surgiu essa palavra? Ou qual é o conceito dessa palavra e por que se usa essa palavra para a concepção de tudo? É fruto da religião, mas antes da religião que começou, tinha muita coisa antes ali. Sim, mas primeiro assim, nunca existiu a palavra Deus, isso é uma coisa assim recente, né? Por exemplo, se você pegar não na Bíblia católica, né, que é a Bíblia dos cristãos, né, que é a referência para o surgimento da palavra Deus, se refere a Elohim, né? E só que Elohim é plural de Eloá.
Então, Eloá seria Deus, a divindade, né, que também foi sendo das palavras. E Elohim é Deus, então quem criou o mundo foram os deuses, as hierarquias que criaram a matéria. Sim. Né? E essa crença nessas hierarquias, aí então sim, aí ela já antecede, já chega aí no início da Aryavarta, como conhecimento derivado da Atlântida. Então a gente tem aí no mínimo mais 1.100.000 anos que esse conhecimento já existe com relação às hierarquias que criaram. Que é o que a gente conversa no dia a dia quando a gente vai conversar, né? Que é o que? A Grisvata, Barishad, Sura, mas isso já, tudo isso aí já está existindo. Não, mas quando a palavra Deus que você perguntou. Então a palavra Deus ela é recente, da Bíblia para cá. Né, e explica como eles quiseram criar um sistema monista, então assim, um Deus único, antropomorfizado, vingativo, que premia aqueles que daí pagam dinheiro. Aceita sacrifício. Aquela coisa toda, invenção humana total. Né? Então, claro. Porque existem hierarquias que geram a hierarquia seguinte, então esses são os Elohim. Tá? Okay. Agora, antes de existir essas hierarquias, quaisquer que sejam elas, antes de existir o que nós conceituamos como espírito, antes de existir o que a gente conceitou como universo, antes de existir o que a gente conceitou como planos evolucionários, todos os 7 planos evolucionários tem que ser criado de algum ponto. Aí é que chega no conceito de manifestado, que é assim, não é onde existe o nada, porque o nada não é um conceito humano e não existe o nada. Sempre vai existir alguma matéria ali. Só que chega um ponto em que sequer a matéria existe. E aí o conceito que se tem para isso é imanifestado. E o imanifestado, ele se divide potencialmente em dois em si mesmo. Uma parte que tem consciência de si e outra parte que não tem consciência de si. Aí isso vai ter um impulso para gerar, né, uma evolução, quer dizer, para que a parte inconsciente tenha consciência de si, que em escala é o que acontece em cada um de nós da mesma forma, né? Então, isso se exprime, né, e acontece daí o que na tradição hindu, da Aryavarta, são chamados ovos de Brahma. Tem Brahma, que é a divindade manifesta, que seria equivalente ao Deus dos hindus, né? E tem o Parabrahman. O Parabrahman, que é aquilo que está além, né, de Brahma. Daqui a pouco vem. Fica além de Brahma, que assim, seria o Parabrahman, que é o imanifestado. E manifestado diz que ele põe 7 ovos cada vez, 7 universos, né? E o que acontece? Então, isso tem um impulso de manifestação, né? E aí, esse é o ponto zero. Se cria a ambiência onde a matéria vai ser criada, e essa matéria que vai ser criada, ela é delimitada pelo universo em si. Então, eu vou criar o primeiro universo, né? Daí criar o primeiro universo, aí a gente já conversou, o que acontece? Os tatos, né, eles vão formar os 7 planos. Então primeiro eles se expandem e contraem, forma 1, vai dentro, contrai, forma seguinte, naquela aglutinação de 7, de 1 até 49, elevado a 49, para criar o plano da densidade. Depois de criado todos os planos, de um universo a gente está falando, né? E o universo, ele acompanha a forma dos planetas, né? Então não é redondo, ele é arredondado por conta da matéria que é usada para criar. Depois de criar todos os planos ordenados, esse é o primeiro influxo da organização. Aí vem o segundo influxo da organização, que vai vitalizar esses planos para manter a coesão e a repulsão, que é que se conceitou como matéria. Depois disso é que vem o terceiro impulso, daí então é o que a gente considera como o espírito que vai gerir a evolução da matéria. Aí dessas hierarquias como um todo, todas elas, né? E nisso daí então vem as mônadas que estavam potencialmente sem matéria no manifestado, né? E essas mônadas então começam a tomar forma de determinados planos até chegar na gente conversando aqui. Vamos voltar. E manifestado. Tudo bem, você falou, descreveu perfeito, de lá para cá. Mas até a minha questão e a questão de hoje é até a questão do imanifestado, que você deu o nome de imanifestado, né? Então, o que é isso? Da onde surgiu? Por quê? Antes da gente chegar nisso aqui, para a gente ter uma, como é que se diz? Para a gente tentar ter uma compreensão humana, tá? Nós estamos humanos, então não adianta a gente ficar, se a gente não entender, não adianta a gente ficar conversando 10, 15 anos, 20 anos. Sim, só que assim, independente de parece que sim. Nós somos espíritos. Sim. Estamos discutindo no momento em corpo humano e depois continuamos sendo do mesmo jeito.
Claro. Mas nós estamos a parte interessante agora que a gente está vivendo é que a gente está discutindo a coisa de baixo para cima. Com certeza. Isso que daí surgem as questões. Tem que surgir, porque senão nós vamos ficar na mesmice. Não, mas é a própria razão da existência. Porque assim, a grande experiência, né, é viver agora assim, esse mundo denso, esse mundo físico, essa organização e tal, que aí a gente não consegue ainda ver, ouvir, compreender, cheirar, sentir, apalpar, né, que é o invisível visto a partir do visível. Essa que é o grande desafio, né, da evolução hoje, né, onde quando a gente chega naquele, assim, no limite da compreensão, né, ou causa a revolta, ou então aperta o botão FDS. Né? Claro, é isso aí. Nós não podemos ser vaca de presépio. Tem que ir atrás, porque senão. Lógico. Senão não tem sentido a gente estar aqui, blá, ouvindo bonitinho, isso aqui e tal. Tem que pegar, tem que ter uma noção, pelo menos, daquilo. E questionar. Tem que ter claro que tem que questionar, em cima disso. Não questionar, veja que é uma coisa muito interessante. Porque quando você vai fazer um questionamento com a mente concreta, e daí você vai ser emocional ou não, vai gostar ou não, vai se revoltar ou não com relação a esse conhecimento, você está fazendo com que daí o astral e o plano da mente concreta, que são planos aqui embaixo na evolução dessa intensidade, recentíssimos, né? Então eles questionem, né? E são planos, como é que fala? Rúpicos, que tem forma, tem densidade, o vital tem densidade, o astral tem densidade, a mente concreta tem densidade, né? Então, esses 4 planos rúpicos com forma no universo, eles questionam para saber o porquê que os 3 planos arrúpicos, né, o compuseram, que é a grande beleza dessa discussão filosófica, né? E aí a gente vai além, mas acima dos 3 planos arrúpicos, que é a mente abstrata, Buddha e Atman, que é a manifestação do próprio Espírito Universal, eu quero saber o que gerou Atman. Não tenha dúvida, claro. Veja, aí é que a coisa senão eu vou estar aceitando tudo sem entender nada. Aí é que a coisa que é filosoficamente engrandecedora do gênero humano, porque daí você, a partir do ponto mais denso da manifestação do universo, você questiona, né, a razão da própria existência do universo. Não tenha dúvida. É como se hoje o átomo, não, mas a célula que você tem no teu fígado, hoje resolvesse questionar, né, o porquê que o prana circula e o porquê que você se chama grego. Quer dizer, a menor unidade questionando a não. É isso mesmo. E o grego, e ela tem que ter uma resposta. Não, mas essa discussão filosófica eu acho um negócio muito lindo, porque você chega ao limite, né, da compreensão humana e ultrapassa, vai para o limite da abstração, e ultrapassa o limite da abstração e dá materialidade para a pré-existência do próprio universo. Agora estamos chegando lá. Agora não, por isso que é uma discussão que ela é simples, né? Mas ela é uma coisa muito simples, né? Eu não vejo nada. Bom dia a todos. Olha, desculpe, hoje a gente não está interagindo tanto assim. O tema de hoje é a complexidade da existência. Mas nós estamos falando, como o Jorge usou a palavra. O grego está questionando antes de existir o espírito. Exatamente, não tem nada. Estou falando antes de tudo começar. Eu quero saber desse imanifestado, antes de criar o universo, antes disso aqui. Se isso aqui surgir de alguma coisa, eu quero saber que coisa é essa, o que foi que criou isso aqui tudo, com quem tudo. Bom, primeiro, quem é? Ou como é que é? E segundo, qual é o intuito, você entendeu? Porque não vai fazer à toa. E quero saber quem é o imanifestado. Eu sou meio louco, né? Mas tudo bem. Mas se eu não buscar, como é que eu vou ter uma resposta? Sim, então essa você tem, porque isso é uma discussão que pode parecer aquele negócio da sardinha querendo morder o próprio rabo, mas não, porque quando você, né, com a mente concreta, com o astral, né, quer dizer, você com o plano rúpico, você enquanto alma, quem está questionando é a alma. Sim. Quando a alma questiona o espírito, para a alma, isso é uma coisa de alta elevação, porque permite a matéria se equiparar à não matéria, que é o espírito que é o Buddhimana, que são as hierarquias rúpicas do universo, né? E quando você, enquanto alma, você vai questionar o que antecede a formação do espírito, você dá para a alma uma condição de consciência, pela simples discussão que a gente está tendo aqui, todos nós, uma condição de consciência até então impossível de ter sido dado, né? Porque, primeiro, que a matéria até então ela nunca tinha sido tão densa, por isso que eu disse agora um pouquinho, que nós nunca estivemos num mundo como esse, nunca existiu um mundo tão denso quanto esse que a gente está agora, nesse ciclo evolucional. Assim, surpreendentemente, ao mesmo tempo,
em que nós estamos no mundo mais denso, nós desenvolvemos a capacidade de questionar o que antecede a própria formação da matéria. É só no vida inteligente, não, isso não se discute em lugar nenhum. Não se discute mesmo, porque sabe por que não se discute? Porque ninguém tem a resposta. Eles não têm resposta. Então vai discutir mas o quê? Mas é que a ciência não tem resposta. Aí é que tá, eu vou abordar um assunto que eu não domine de jeito nenhum. Não, você pega a ciência e a filosofia, a questão do paradoxo, um dos paradoxos de Zenão, que é aquele negócio de disparar a flecha, né? O próprio nome é colocado como paradoxo porque é uma coisa que é inexplicável. Na verdade não é inexplicável. É parecido com o que a gente está conversando agora. É que existe um momento evolucional que é chamado de... Então a gente evolui no universo inteiro, tudo evoluindo. Antes da evolução, aí pode ir falando, mas nós vamos sempre estar voltando do início. Não, a gente está evoluindo. Todos os sistemas, o universo, a mônada percorre, não sei o que e tal, a gente passa todos os reinos, e daí o mineral vai chegar ao ponto de ser angelical, divinal, a gente se transformou em seres salados, seres logísticos e pronto para gerir um oceano evolucional, passou tudo, os sete planetas evoluíram, cada sua raça, sub-raça e tal, cada planeta se transformou em planeta ígneo, todos eles se juntaram no Sol, o Sol que é um corpo físico e é um ser de existência, adquiriu consciência, e o Sol se juntou ao Sol da galáxia central, a galáxia inteira se transformou em um ser só, todas as galáxias evoluíram e se juntaram ao Sol central do universo, e aí tudo virou uma coisa só, aconteceu o Atiniatatat. Ponto. Um no todo e o todo não. Nesse momento deixa de existir a manifestação do universo, o universo, né? Acaba o que na tradição oriental se chama de dia de Brahma, que é aquele momento da evolução do universo, né? E se passa para um período que é chamado de noite de Brahma, né? Onde toda essa coisa que foi evoluída, né, ela fica latente, sem tudo isso já é manifestado. Sem manifestação. Não, sem manifestação, mas potencialmente ainda existindo enquanto matéria. É um período de pralaya, de descanso. Tem a laya que é a manifestação e o pralaya que é o descanso. É como você fazer o pão e botar para o fermento agir. Isso é um pralaya. Tá. Vamos pegar e vamos discutir ver o que nós fizemos durante o dia de trabalho e se preparar para o dia seguinte. Isso é um pralaya. Mas ainda a matéria existe. Aí vai vir um dia de Brahma, uma noite de Brahma, um dia de Brahma, uma noite de Brahma, assim, o universo vai existir, vai parar, vai existir, vai parar. Chega um ponto em que isso tudo termina, né? Aí tudo que era, então, inconsciência, que se transformou em matéria em todos os planos, gerido pela consciência, que transformou também em espírito em todos os planos, se junta e deixa de existir e passa a ser o imanifestado. E aí é que é o máximo da abstração que a gente pode chegar nesse atual momento evolucional. Nesse momento em que não existe a matéria, né, aí existe aquela questão de o todo é, que é o que define o manifestado. O todo, não o manifestado, né, é. Quer dizer, é um momento em que tudo acontece, né, e nada acontece onde nem a matéria existe. Tá, mas hoje, com a minha consciência e com a consciência de quem está nos assistindo aqui. Nossa, também. É isso. Quando eu falo que até não gostaram quando eu falei que a gente veio do todo, vai voltar para o todo, bom, mas tá, o que interessa? A consciência do todo que eu tenho é disso aqui que eu conheço. Todo é para mim, todo é tudo e todo. Eu sei de alguma coisa que abrange tudo isso aqui que eu chamo de todo. Mas eu estou vendo de baixo para cima. Eu ainda não consigo ter essa visão de cima para baixo. Essa que você está sendo muito feliz na condução, mas ainda não chegamos lá no negócio. Eu quero buscar lá, se é que isso é possível. Olha a ousadia que eu falei na frente do programa, no começo do programa. Buscar essa questão do imanifestado. Definir melhor o imanifestado. Vai indo. No momento em que você vai definir o imanifestado, ele já é manifestado. Não, com certeza, não com certeza. Mas, nossa, tá pena que não dá para salvar isso aqui. Tem muita coisa boa aqui também, mas nós vamos. Depois copia de baixo para cima, faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Não pega, porque não vai.
Mas tudo bem. Hoje eu vou experimentar aquele Camtasia para ver se funciona. Vamos ver, mas aí tem que estar dentro do site, né? Eu não sei se... Não, mas eu simulo, eu vou entrar e eu entro, daí pego e converso no chat sozinho para ver se ele grava. Ok, vamos ver isso aí. Porque tem muita coisa boa aqui que as pessoas escrevem e que a gente não tem condição de acompanhar. Já falei com vocês aqui, né? Eu quero ver uma pergunta para depois não dizer que a gente está fazendo manual. Exatamente, Mas aqui tem... Os negócios são complexos. Às vezes tem... Nós vamos melhorar com o tempo, né? Nós vamos melhorar com o tempo, mas por enquanto é isso que nós temos aqui. Então vamos continuar, Jorge. Vamos lá para trás ainda onde a gente estava. Então eu quero chegar. Eu gostei do que você falou agora. Você é liso pra caramba. Não, você que liso que eu digo, você tem a resposta. E claro, quando você quer quando eu quero que você defina o manifestado, ele já está manifestado. Isso é até que é lógico uma resposta dessa. Perfeitamente. Né? Mas a gente pode chegar e isso aqui é assim, que você consegue. Quer ver, você consegue compreender e sentir o manifestado. O que a gente não tem ainda é a palavra adequada para traduzir que não seja manifestado. Você percebe? Porque assim, quem não consegue compreender o manifestado é a nossa mente concreta, é a nossa alma, porque ela ainda é, do ponto de vista evolucional, um impúblico, assim, é um recém-chegado, é um discípulo recém-começado, assim, é uma coisa assim, tão novinha do ponto de vista de matéria, que ainda não está maduro o suficiente para compreender nem as formas arrúpicas. Então a alma não compreende a Atman, e a Atman é uma coisa simples, a Atman tem matéria, o espírito é formado de matéria, que é o primeiro, segundo, terceiro plano. 7 é 7, 7 a 49, vai juntar e vai dar a formação dos planos. E quem faz isso quando isso matéria, Gregor? Como é que o manifestado age? Qual é que é o primeiro impulso do imanifestado para gerar o universo? Quem foi que fez? Quem é esse manifestado? Quem fez ele? Como é que não, ninguém fez ele. Pô, mas... Não, ele assim, ele é o imanifestado é o limite, né, da compreensão. É o limite não é o limite da matéria. O manifestado é a matéria, a divindade é a matéria. Ele é o limite da não matéria. Ele é o limite da própria compreensão do pensamento. Ele é o limite da própria abstração. Ele é o limite da compreensão de Atman, a compreensão átmica. Então você tem os Suras, Agnisvatas e Barishadas. Os Suras estão hoje com o estado de consciência átmico e nós estamos com o estado de consciência ainda na mente concreta ou no emocional, dependendo da idade de cada pessoa. Então vemos os Suras, né? E que esteja com o estado de consciência átmico não consegue compreender o manifestado como nós estamos compreendendo hoje, porque a gente está compreendendo a partir do plano da matéria. Então o limite da compreensão, isso que é uma coisa que é legal para a gente hoje, o limite da compreensão dos seres de cada plano é o plano onde eles existem. Da mesma forma que qual é o limite da compreensão de um elemental da água? É a água. Ele respira a água, ele compreende a água e o resto ele olha sem compreender, e ele tem limites existenciais. Tá, mas ele também, esse que você está falando, ele também não pensa em nada além fora da água. Nós já temos capacidade de pensar. Mas é isso que eu estou dizendo, que a grande chance do ser humano hoje é que é o seguinte, então, isso que eu estou dizendo, um Agnisvata, né, um Sura, quer dizer, você está com estado de consciência búdico, veja bem, estado de consciência búdico, estado de consciência átmico, né? Assim, que é a primeira manifestação da matéria universal, não consegue compreender fora do plano. Já o ser humano, hoje, você, eu, vocês, todos nós estamos entrelaçados em todos os planos ao mesmo tempo, do átmico ao mais denso, que é o físico, que é isso que a gente está tocando aqui agora. E aí então nos é dado compreender, né, a realidade em todos os planos. Por isso que nós conseguimos conversar e experienciar filosoficamente a respeito do que seja o manifestado, que até então é uma pergunta não feita evolucionalmente, porque você está manifestado, mas você é parte do imanifestado, porque o manifestado se manifesta em todos os planos do universo e forma matéria, e aí toca em você físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, búdica, quer dizer, tem um fio que liga, né, de você até a própria essência átmica. Não duvido disso. Entende? E aí
né, o que é surpreendente daí para a evolução do todo e para o próprio manifestado, é que uma parte, que é a parte que menos tem consciência do processo, que é você, que sou eu, que somos nós, questiona o seguinte: tá, mas quem é você? É como se fosse assim em grego, é como se fosse a marionete, que ela parasse de se mexer, ela olhasse para cima e quisesse identificar não quem puxa os cordéis. Não é nem o fio. Ela vê o fio, ela sabe que é marionete, nós. Sim. Ela olha para cima e vê que tem alguém manipulando o manifestado todo, a divindade, que seja as hierarquias, mas a marionete olha para cima e quer saber o seguinte: quem te criou manipulador de marionete? É isso que a gente está fazendo nesse momento. Com certeza. A gente está questionando não a manifestação universal, né, que é quem move, que é o karma, que é dharma, que é quem nos move, né, mas sim, é quem criou a própria manifestação. Então é a marionete questionando o manipulador que segura os fios, né, e esse é o manifestado, que é aquilo que antecede a... Estão falando de manifestado, estão falando... Mas você vê que daí isso não é complexo, né? Não, tá. Isso é tudo que a gente está conversando aqui, ele é o mais absolutamente, né, e humanamente, lindamente simples. Tudo bem, não, tá ótimo. Porque é a questão do complexo. Complexo é eu querer abraçar todos os universos de uma vez só e querer abraçar manifestado e dizer assim: não compreendo todo. Claro que sim, não compreendo, né? Realmente, não compreendo. Agora, o complexo é assim: vem que eu vou te dar um abraço humano, fraterno, amoroso, humano, e no fraterno amoroso eu te compreendo. E aí, quando eu compreendo alguma coisa, eu passo um reflexo dessa coisa no plano mais denso. E esse é o grande salto da evolução. Em tudo isso que você falou, desde o começo que nós estamos falando... Esse é um assunto que eu gosto muito de conversar, sabe? Porque assim, e mais do que qualquer outro assunto que a gente já ter conversado, sabe por quê? Porque ele é o limite da compreensão. Assim, a gente é obrigado a exercitar, né, além do limite da compreensão da mente abstrata, que é o que a gente está fazendo aqui agora. O senhor está sempre convidado. Hoje ele ainda teve a cara de pau de escrever para mim pelo Facebook: posso ir aí? Como se precisasse. Eu estou dedurando, porque vocês pensam aí, podem a impressão de que eu não convido ele, que eu não sei o que. Eu não gosto de me meter, porque assim, eu vejo o programa que você faz o programa perfeito e acabado, então eu venho de visita. Não, então, tá aí. Claro que sim. Eu vi os outros programas que fez semana passada, eu não vi, né? E se tivesse vindo, só atrapalharia, não teria aquele fluxo de conversa. Então, por isso que eu pergunto para você: posso ir? Ousado, né? Não, bom, sabe que é verdade. Isso, então, tudo isso que você falou, tudo isso que a gente tem falado, mostra, deixa eu usar o linguajar mais adequado. Reforça o mundo de Maia, que a gente tem Perfeita. Mas então se reforça o mundo de Maia, que é o que a gente mais tem que se desvencilhar. Maia é ilusão, né? Para quem não lembra, né? Isso, Maia é ilusão. Então, não parece que a gente está inventando a ilusão. Mas é que assim, isso também é um conceito muito lindo, porque assim, é que o próprio mundo da matéria grego, né? E aí então, matéria, quando a gente fala matéria, é a matéria que toma forma, né? Que são os 4 planos que a gente está transformando hoje, que é a mente concreta, abstrata, o vital e o físico. Isso em si, isso tudo é Maia. E por que é Maia? Maia é ilusão. E a ilusão é aquilo que eu não vejo, né? É porque realmente a gente vive num mundo, né, onde a gente só vê o próprio mundo. É aquela questão de professor de pegar o aquário sem tampa, aquele aquário aberto, né? E bota o aquário... Como é que é o termo que você usou lá? Peixes? Peixe para aquário sem teto para peixes... Não, celas de vidro para peixes com asas, né? Isso, exatamente. Então você pega e pega o aquário que não tem teto, né? E bota no oceano, no fundo do oceano, aquela água quentinha, verde, gostosa. E aí a gente está acostumado a ficar dando cabeçada nos vidros, né? E ficar naquela água turva e pouco remexida, e a gente esquece de olhar para cima, né?
E aí a água do oceano, ela já pegou, já se misturou com a gente, que é o que a gente vive misturado no Akasha, né, que é o oceano sem praias, que é o todo, que é o universo como um todo, né? E a gente esquece que a saída é para cima, não é para o lado. Então tudo que a gente veja na linha do horizonte, até dar na Meru, né, até onde a vista alcança, isso é maia, isso é ilusão. Acima disso é que está a realidade. Só que assim, a realidade, ela tem que ser compreendida, porque na compreensão da realidade, né, é a descida da consciência da matéria, e só nós podemos fazer isso. Isso é verdade, mas como é que se diz? Esse aquário parece ser muito apertado, entendeu? Claro que é. Nós fazemos apertado, né? Porque todas essas coisas a gente percebe no nosso dia a dia, já que nós estamos tendo um papo elevado e ao mesmo tempo da mente concreta, é que vem informação. Temos nós aqui que estão falando uma coisa diferenciada. Somos aqui 30, 40, mais turma do Congresso do Interno. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Cada um falando da sua. E tem gente aqui falando que nós teríamos que abordar esse tema em mais de 3 horas. Isso é verdade, mas a gente dá um pouquinho de fragmento daquilo que a gente pode, né? Falam de HBB, o aquário limitado. A Helena Blavatsky, não a HPB, a Helena Blavatsky, são seres diferentes. Então, qual é a visão dela do Manifestado? Você chegou a ler ou não? Eu não. Sim, não, eu li. Eu não tenho atração por eu já li uma leitura muito densa. Eu li toda a obra de Blavatsky. Opa, tá bom. Toda, né? E assim, isso quer ver quando? Eu nasci em 58, 71, 72, eu tinha de 13 para 14, quando tinha 15 anos eu tinha toda a obra de Blavatsky. Olha. E assim, e quando chegar no Doutrina Secreta assim, era uma coisa assim, o volume 2, o volume 3 era uma coisa desesperadora, porque aquilo dali é assim, um parto sem anestesia, um negócio assim, complexo. É complexo demais, por isso que eu não li. Não tem partes da Blavatsky, você vai ter primeiro contato, chega a doer para ler, não dá uma dor mental, porque o negócio assim, o negócio é tão encaixotado, né? É que assim, foi a primeira transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, mas assim, não abriu o conta-gota, quebrou, chutou a torneira e deixou cair assim, ó, porque era necessário fazer isso. Sim. Né? E agora assim, ó, se vira, né? Vá, como é que fala? Quando você come alguma coisa, vai digerir, vai digerir esse negócio, né? E até hoje foi digerido, só que o Blavatsky teve um tempo de trabalho, uma função dentro desse processo como um todo, né? Que é a transposição do conhecimento do quarto sistema evolucional, então ela se limita. Né? Mesmo a porção sobre antropogênese, cosmogênese, dando as bases, tudo, ela se limita no quarto sistema. Só que para compreender o quarto sistema, né, para compreender esse processo inteiro, você obrigatoriamente ter compreensão, ela começa de baixo para cima, mas vai vir de cima para baixo, nós mesmos. Então você tem que se deslocar, né, na compreensão, para daí então entender o que era o sistema, o que era o sistema, o que é o sistema, o que é o sistema. Isso que o Jorge está falando aqui, nós vamos começar nessa quinta-feira. Bom, eu digo começar porque se o assunto não se esgotar vai ter outro programa. E nós vamos falar sobre o astral, os planos do astral. Perfeito. Então para a gente compreender um pouquinho o nível acima, nós temos que esclarecer bem essa questão de astral, né? Então isso nós vamos procurar fazer na quinta-feira, que é importantíssimo nisso que nós estamos e assim, para nós todos, né, poder discutir sobre isso, né, isso é um presente evolucional. Isso, assim, ó, se você pegar e botar lá, pegar Pitágoras, aquele povo todo ali, né, e eles vão discutir, né, o Platão, Sócrates, né, Aristóteles não, porque daí já é um negócio mais. Mas os pré-socráticos, o da escola de Mileto, lá, o Tales de Mileto, dizia, tudo é fogo, tudo é água, o mundo é quadrado, e ninguém compreendia nada, e pensava que um era antagônico ao outro. Hoje a gente sabe que não compreende esse negócio todo. Então o que se discute hoje, aqui agora, nessa simplicidade que a gente está aqui trocando ideia, é superior a qualquer discussão filosófica que tenha havido em qualquer tempo da Grécia, da Índia, da Atlântida. Sabe por quê? Porque nós somos o resultado do trabalho deles. Nós temos a compreensão muito acima do que eles têm, porque onde eles pararam, onde seguiram, e hoje nós temos isso tudo em cada um de nós. O que nós somos? Todo o resultado evolucional, né? Em corpo físico, para fazer o quê? Fazer com que a mente concreta, né, o astral amadureça.
entende? Para fazer com que o plano mente concreto, o plano astral, o plano vital, ele fique permeável, né? Para que esse influxo de compreensão, que daí sim vem além do manifestado, né? Ele consiga chegar na matéria mais densa, para que daí então o mineral contemple o arrúpico e se entenda. Então, que é o nome dele, aquele que é um filósofo inglês e que também era aprendiz de alquimista, o Bacon, Francis Bacon. Francis Bacon? Ele era aprendiz de alquimista, né? Sim. Mas aí, quando escreveu uma coisa de filosofia, ele é considerado como um referencial filosófico, né? Junto com Descartes, esse pessoal assim. E todo pessoal com cabeça limitada, né? Tanto quando isso é alquímico, quanto filosófico, então assim, a gente hoje sabe como é que funciona. Mas ele diz uma coisa assim, que toda matéria, ela é reduzível a uma partícula. E o agregar características dessa partícula é que faz com que ela se diferencie. Então, você pegar chumbo e ouro são a mesma coisa, só que o chumbo é escuro, o ouro é amarelo. Os dois são maleáveis. Então, você agregar qualidade à matéria é que faz com que ela se transforme. E qualidade é compreensão, né? Então, você pega a matéria bruta, grego, matéria bruta, Jorge, e vão malhar Agni, a revolta consciente, o questionamento, a compreensão, a busca do entendimento, né? A negação, essa coisa assim. Isso é o fogo, né? Vai malhando, né? E aí vai andando passo a passo, degrau a degrau, vai dando características novas para essa matéria. Tua mente concreta, teu astral, teu vital, teu corpo físico, idem para mim, idem para você. Chega um ponto, né, em que esse metal, esse mineral inconsciente, ele continua sendo a mesma coisa que ele era, mas com novas características. Aí ele se transforma naquilo que ele se transforma em chumbo e ouro. Isso é o que a gente fala da tal da alquimia, né? Não, mas é que a alquimia ela não é um discurso, não, ela é prática, tanto do ponto de vista pro metal, né? Mas enquanto você não a compreende, ela é um discurso. Como tudo, né? É isso que eu quero dizer. Como tudo, né? Então vamos fazer para a gente compreender então o imanifestado, né? Que é o X da questão de hoje. Só isso, mais nada. Só isso, Tá, então aqui tudo bem, estão conversando entre si, isso é bom. Vamos voltar do começo. Do começo não, vamos daqui para trás então. Pablo Augusto, não adianta estudar cosmogênese, a gente está tentando conversar acima da cosmogênese. Acima, nossa senhora, não. Porque a cosmogênese é simples, quando você já está aqui embaixo, qual sistema de evolução. Já existe tudo? Não, aí você pega, então, nós temos a cosmogênese, né? Ela vai estar vinculada, toda a cosmogênese da teosofia, ela vai estar restrita ao quarto sistema evolucional. Saturno, né? Quer dizer assim, o momento das trevas de Brahma, porque veja como é muito interessante, isso é coisa muito sintomática, é que se considera como o primeiro momento evolucional dentro da teosofia, o que antecede é a época das trevas de Brahma, como se não tivesse havido o terceiro sistema, não houve, é que o foco da teosofia é o quarto sistema, entende? Só que agora a gente já está no quinto sistema, e o que se conversa aqui, né, aí é o que antecede a formação da matéria, mas daí já com subsídios, com maneira de ver, que é muito superior ao que se tinha na época do início da raça ária, da Aryavarta, mesmo a gente tendo a presença de uma Manu, como a gente teve agora também. Eu estou vendo aqui, é interessante aqui, as pessoas estão, tenho visto as manifestações aqui na lista aqui, que as pessoas estão felizes, se sentindo bem, isso aqui. Então isso é gostoso, isso é gostoso para vocês, né? Para nós também, porque a gente está fazendo alguma coisa útil. Mas que essa sensação boa que elas estejam sentindo, ela seja uma sensação não boa por aquilo que está apenas ouvindo, mas que fomente a sua busca solitária, vamos dizer assim. Não é ficar só naquilo que a gente fala aqui e tomar isso aqui que nós estamos falando como verdade única. Vocês têm que ir além, aproveitar esse entusiasmo. Se o verbo se manifestasse da mesma forma, a evolução não se faria. Cada um tem que se buscar. Exatamente. E sabe o que é essa sensação boa? Isso é uma coisa que eu respeito muito, sabe, Grego? Mesmo quando a gente conversa e alguém conversa uma coisa comigo e eu não compreendo, mas aquilo me dá uma sensação bem-estar, assim, né? bem-estar.
Sabe quando você coloca a semente no solo fértil? Sabe qual é a primeira expressão de empatia do solo com a semente, que vai disparar o processo orgânico de rompimento da semente? Sabe qual é que é a sensação, a primeira sensação? Né? É um processo alquímico extrafísico, que é a alteração de temperatura. Então, a temperatura no entorno exato da semente, ela se altera, porque daí, assim, aquele entorno da semente, aquela terrinha que fica em volta, ela já não é mais nem semente nem terra, ela é o que vai disparar, né, o processo de transformação, para que daí a semente perceba que ela tem uma placenta. Uma placenta, um útero. Ela foi admitida na Mãe Terra, né? Ela foi aceita no reino mineral, né? E ali ela pode então se desenvolver. Daí ela vai o quê? Ela se rompe, né? E dali surge um novo ser que tem as raízes na terra, né? E o resto no espaço, porque para a terra o que está além da superfície é espaço, né? E o que acontece? Quando a gente conversa alguma coisa assim, e é isso, então cai em solo fértil, nesse concreto astral, né, na alma de cada um, e aí encontra ali aquele lugar propício para se desenvolver. Esse aumento de temperatura daquele bicho, daquela semente que está plantada, né, ele é o indício que ali vai nascer, e ele se exterioriza como: olha, não entendi o que você disse, mas achei o máximo. Então você tem que respeitar, você tem que tirar o chapéu, sabe? E respeitar, fazer reverência, respeitar, porque ali, aquela ideia que a gente está conversando, a gente trouxe aquela visão, que às vezes não tem nem como traduzir assim, do além a caixa, do além da matéria, qual é que é o processo que acontece no exato momento em que o manifestado se cine em dois, em matéria e consciência. Então aquilo daí vem e aí visualiza e verbaliza de uma maneira rudimentar, que é o que o verbo permite hoje, mas aquele rudimento de verbalização está ligado ao próprio ente em si, que é o imanifestado, e esse rudimento de verbalização, como o bicho entra em você, né, e produz esse bem-estar. Significa o seguinte: você foi fecundado com a compreensão própria do que vem a ser o manifestado, e que um dia, amanhã, daqui a um segundo, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, não interessa quando, isso ele aflora como uma árvore frondosa com frutos, onde te permite compreender atomicamente o que é o manifestado. É tudo que se pode desejar de uma conversa como essa. Isso é interessante, porque você me lembrou, enquanto você estava falando, estava me lembrando dos Incas, né? Que os Incas, você vê, que eu estive 3 vezes no Peru, e você vê que tudo que eles construíram é em sapatas, né, em níveis. Todos aqueles níveis, eles faziam isso por uma única razão: temperaturas diferentes. Cada degrauzinho daqui tem uma temperatura diferente. Então, quer dizer, toda essa coisa que você ilustrou bem, mais o conhecimento que eles deviam ter. A semente da batata precisa de uma temperatura, a semente do milho, da maíz, né, que eles chamam, outra. Então eles tinham consciência, quer dizer, de uma certa forma, analogicamente, eles sabiam disso aí que você estava falando. Né? Tá vendo? Então são essas questões aqui. Eu quero saber, vamos ver se tem alguma coisinha aqui para a gente acrescentar. Já passou 1 hora de programa, viu? Que bonitinho. Mas é uma conversa assim, eu digo para vocês, olha, esse tipo de conversa que a gente está tendo sobre o abstrato, sabe, não é em qualquer escola filosófica, não. Em qualquer escola de iniciação que vocês vão encontrar. É verdade mesmo. Não é em qualquer faculdade acadêmica que vocês vão encontrar. Então acho que esse é um programa para se rever. É um conversa, sabe assim, digno de qualquer filósofo que já tenha tentado compreender, e qualquer alquimista, assim, do Paracelso aos mais desconhecidos. Não interessa para o nível do adepto, né? E isso para um adepto seria uma coisa fascinante, porque o adepto ele vem com um trabalho muito específico para fazer assim, não é bitolado é um ter humano, mas ele vem com primeiro a mente funciona dentro da instantaneidade, então não consegue conceber assim daquilo, e ele vem com um trabalho muito específico para fazer, pontual, veio, fez, bateu o ponto, voltou. Mas esse lazer assim de explorar, né, o universo, explorar o invisível, né? Isso é dado a nós, né? E é uma coisa muito interessante, porque assim,
O espírito está em busca de compreender a matéria, não é? Você é matéria, você é espírito, e só em você acontece essa misturança cósmica de estar todos os 7 planos entrelaçados em uma coisa só. Se de cima, né, então o abstrato ele tenta compreender o mais denso, é lícito, né, e quer dizer, de lei é nossa obrigação, enquanto mais denso, quer dizer assim, a partir focar a mente no astral, focar a mente na mente concreta, quer dizer, na alma, e fazer com que a alma compreenda o espírito, fazer com que a alma, o que está na tua própria identidade, que está na minha, que esse conglomerado existencial, que é completamente temporário, ele compreenda, né, o plano do qual ele quer ser, porque assim, a gente está aqui agora, aí quando eu morrer eu vou para não sei o que do astral, eu vou para não sei o que da mente concreta, não, eu não vou para lugar nenhum, porque assim, eu já estou lá. Por quê? Porque você tem corpo astral, você tem corpo mental, você tem corpo abstrato, Budi e Atman, então você já existe hoje nos 7 planos. E em qual lugar do astral você está, em qual lugar da mente concreta você está, o que tem dentro da tua cabeça. Quando a pessoa morre, ela não vai para nenhum lugar, ela só fica no lugar onde ela já está. Então ela morreu foi para o inferno, porque ela já vivia no inferno. Morreu e viveu ignorante, não já era ignorante. Morreu e ficou feliz, não já era feliz. Porque a diferença entre existir sem corpo físico e existir com corpo físico é exatamente isso, é só o corpo físico. A diferença é que essa aparição, essa engendração mental, essa compreensão, né, ela só é permitida e possível hoje por causa de ser um servo espinhal, que é o que une todos os planos, senão não era possível. A gente tem que fazer aqui, agora, tem que evoluir aqui, agora, tem que se iniciar aqui, agora. Depois de morto não adianta, vai só pegar e resgatar, equilibrar o que fez, o que não fez durante a vida. Eu comentei uma certa ocasião com você, principalmente sobre o livro do Santiago Dalvedre, né, A Missão da Índia na Europa, que eu achei uma incrível, muita loucura, e aquilo você disse que quando você lê, deixa eu completar o raciocínio, né? Hoje eu estou te interrompendo. Tá vendo? Aí você disse que quando você lê alguma coisa do autor, você está entrando na mente do autor e está sentindo tudo que o autor está fazendo quanto na descrição. Então, eu hoje, quando o programa se apresentou ontem à noite, o tema é óbvio, e a gente não chegaria a essa resposta da mente concreta do imanifestado, de como tudo isso aqui começou. Só que, agora você me diz se estou certo ou errado, só que ao falarmos sobre o imanifestado, já mexemos com ele. E mexendo com ele, nós, né? Nem mexemos, porque assim, nós já estamos, quer dizer, nós mexemos e nós... A colocação está perfeita, porque é o seguinte, como é que você vai conversar sobre alguma coisa que você não consegue conceber? Então. Porque se você está conversando e questionando o imanifestado, é porque você já está olhando para o manifestado, você já tem reflexo dele em você como manifestado, e você está questionando para compreender, não do mente concreto, mas compreender acima do abstrato. Então, obviamente, nessa 1 hora de conversa que a gente está tendo aqui, a gente está, todos nós estamos, né, com a consciência focada, e por decorrência nós estamos no imanifestado. É isso aí, todos aqueles que assistirem e ouvirem também. Porque para o gênero humano é honroso. É isso aí, tá? Vocês somos todos privilegiados. Não, nós todos, a gente está só trocando ideia. Nós não estamos aqui de chefe nem de xerife. Não, não existe isso. Então, pessoal, 1 hora e pouco, tudo bem, isso representa nada, né, dentro da temporalidade. Só se você terminar assim, então só lembre-se. Isso, vai lá. Aqui, o termo que o Grego escolheu para o programa da existir é o que se mostra, é o momento físico. Mas o complexo, a complexidade, é você abraçar afetuosamente, amorosamente tudo. Só que só é difícil, só é complexo abraçar tudo se você quiser abraçar fisicamente. Sim, claro. Aí, então, o complexo em termos de dificuldade só existe fisicamente. O complexo em termos de compreensão, ele inexiste, porque daí você compreende o todo em partes. E compreendendo uma parte, você compreende o todo. E compreendendo o todo, você compreende o que vem antes do todo, que é o manifestado. Maravilha. Então, olha só. Então, quero hoje, com todo o maior prazer aqui, mandar um fraterno abraço para Lisa,
para Regina, para o Flávio Mota, para a Délia, para a Viviane, para o Rossi, para o Luiz. Claro. Doran, Nefertiti, Júlio Correia, Cacilda, Diego, Márcia Carromber, Francisca, Helenice, Ângel, Thaís, Edu Mendes, Pablo Augusto, Marli, André, Cândido, Simone, Silvana Rosa, Marcos, Ednilson, Evandro, Luiz, Cris de Sampa, Catarina, Maria, que maravilha, né? E a Cleonice, que já teve que sair. Então foi muito bom estarmos aqui e eu tenho certeza que demos mais um passinho no caminho do nosso conhecimento. É isso aí, Suzana? Ótimo, eu só agradeço a oportunidade de conversar aqui, um negócio assim. Então não precisa ser convidado, o senhor apareceu. Posso ir aí? Dá-lhe! Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Fique em paz.